Por que é importante seguir as orientações de Deus para o casamento, mesmo que a sociedade não considere mais esses princípios? É o que nós vamos analisar agora em mais um programa da nossa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, canal da Esperança. Programa Escola Bíblica que estuda as revistas Esperança, que são produzidas pelo nosso Departamento de Escola Bíblica. Nesta temporada de dezembro e janeiro, estamos estudando a revista Esperança Entre Família. Escolhemos esse tema, como eu tenho dito, para que a gente considere, para que a gente visualize, para que a gente tenha objetivos, para que este ano 2025 a nossa família seja importante, que a gente dedique tempo. Você sabe, naquela escala que a gente coloca daquilo que é mais importante. Primeiro, a nossa fé, a nossa crença, estarmos ligados a Deus. Nós acreditamos em Deus como aquele ser que deve ser, o único ser que deve ser adorado, que deve ser buscado, aquele que satisfaz todas as nossas necessidades. Primeiro Deus, depois a nossa família. E a pergunta é, nessa escala, se você pode colocar aí, né, numa escala, onde está a sua família, quanto tempo você tem gasto. Por isso temos conversado um pouquinho sobre o temas que estão relacionados à família. E hoje a gente vai continuar o tema de ontem, a gente vai explorar um pouquinho mais a importância de princípios que a gente deve considerar quando nós vamos formar uma família. Então, convido você, se você ainda não pediu a sua revista Esperança Entre Família, é agora. Você pode ligar 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir a sua revista Esperança Entre Família. Você também pode mandar uma mensagem por nosso WhatsApp. Enquanto você assiste o programa, você pode mandar uma mensagem. É agora, é o 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Peça a sua revista Esperança Entre Família. Cresça no conhecimento, compartilhe com aqueles que estão perto de você. Eu tenho certeza que será uma grande bênção. Vamos orar? Você está construindo uma família, está namorando, noivo, vai casar. Você precisa aconselhar seus filhos, precisa apresentar para eles princípios que são importantes na escolha daquela pessoa que vai estar ao nosso lado ao longo da nossa vida. Eu quero orar por isso neste momento, para que o Senhor nos dê sensibilidade, sabedoria, para que a gente esteja atento aos princípios que a Bíblia apresenta, que são importantes na constituição familiar. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, porque estamos juntos mais uma vez para conversarmos. E hoje, nesse processo de construção de uma família, degraus que devem ser subidos, que devem ser considerados quando nós vamos construir um ambiente familiar. Mesmo diante dos desafios da modernidade, diante da desconsideração social em relação à Bíblia, Pai, que o Senhor esteja atuando na nossa mente. E eu oro por cada um que está assistindo esse programa nesse momento, que a gente esteja atento às Tuas orientações, em nome e por amor de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Hoje a gente vai apresentar, na primeira parte, uma visão histórica nesse processo de construção familiar, como ao longo dos anos isso foi se alterando. É interessante a gente conhecer a parte histórica, porque sempre quando a gente analisa a parte histórica, a gente vê aspectos positivos nesse crescimento e aspectos negativos, ou seja, aspectos que foram considerados, que hoje são valorizados, que não eram valorizados e não eram considerados.
e aspectos que deveriam ser considerados e valorizados e hoje não são mais. Às vezes a gente tem um olhar assim um pouco desprezível até, quando a gente vai olhar para os conselhos daqueles que têm mais tempo, mais idade, mais vivência, e nós achamos até que a gente está num processo muito mais elevado, por termos muito mais acesso, por exemplo, à tecnologia, à evolução científica, e a gente acha que está num nível acima, e a gente desconsidera alguns princípios que eles são eternos e que eles já foram muito mais considerados e valorizados do que nós fazemos hoje. Por outro lado, a gente vê que a consciência também, dentro de coisas que foram esquecidas, faz com que a gente mude a atitude. Então, tem aspectos positivos e aspectos negativos. E olhar historicamente é importante, porque a gente faz uma análise histórica naquilo que a gente cresceu, naquilo que a gente esqueceu, cresceu ou esqueceu, e aí a gente volta à palavra de Deus, palavra que permanece para sempre e os conselhos que a gente deve considerar. Então vamos fazer uma análise rápida desta visão histórica. O casamento, ele mudou bastante ao longo dos tempos por conta das mudanças que ocorreram na sociedade, tanto em aspectos culturais, aspectos econômicos e aspectos religiosos. A gente sabe disso. Mas apesar das mudanças nas regras e costumes do casamento, ele nunca deixou de ser importante. Em todas as culturas, cada um com a sua valorização, sua forma, aquilo que preserva, o casamento sempre foi importante. Ou seja, a construção de uma família sempre foi importante, independentemente da cultura. Na antiguidade, as motivações sociais e econômicas eram aquilo que dava o norte para o casamento. No mundo antigo, o casamento era geralmente visto mais uma aliança entre famílias do que um vínculo romântico entre indivíduos. Então, quando a gente vai olhar para a antiguidade, havia muito mais uma relação de construção familiar. Em muitas culturas, ele tinha uma função principalmente econômica e política, sendo usado para fortalecer alianças, para preservar heranças e garantir a continuidade de linhagem. Vejam só. Então, era esse o objetivo que norteava. Isso está dentro da visão cultural. Então, a construção de uma aliança para que se perpetuasse uma nação, para que se perpetuasse uma família, para que questões econômicas fossem valorizadas, para que aquilo se preservasse, e isso que dava o norte quando famílias estavam sendo construídas. As mulheres eram frequentemente vistas como propriedades dos homens, e as suas opções eram limitadas, sendo o casamento um meio de garantir status e segurança. Fazer parte de uma família, estar casada, era, até ter a capacidade, de gerar filhos, era um status social. Eu já citei, acho que em algum momento aqui, quando a gente lembra de Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim, a gente vê que era um restabelecimento também social ali. Ela era uma viúva e agora havia perdido seu filho. Dentro da cultura, essa mulher estava num nível inferior. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. Não é essa a visão bíblica, tá? Por isso que o Senhor vem e tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o Senhor dá o valor, e a gente já trabalhou um pouquinho isso, dá o valor o valor que o ser humano tem, e a mulher é considerada, a mulher é valorizada, então não existe, mesmo, estamos falando que o ambiente social inferiorizava, mas não era essa a visão que Deus tem, que o Senhor tem. E a gente já explorou isso lá no fato da criação. Só estou abrindo essa janela para que a gente não... Quando eu estou falando de aspectos culturais, não estou falando da visão que Deus tem e da visão que eu tenho que ter como cristão, tá? Então, quando ele vai ressuscitar o filho da viúva de Naim, ele está devolvendo socialmente também um status que era necessário, porque ela era viúva e não tinha agora mais um filho homem do seu lado. Tá?
exemplos históricos sobre esse aspecto de desvalorização e esse aspecto de o casamento estar muito mais relacionado a um acordo, uma aliança. No Império Romano, o casamento era um contrato formal, geralmente envolvendo trocas de bens, e o consentimento da mulher não era necessário. No Egito Antigo também era um acordo social voltado para a estabilidade familiar e para a herança. E isso trazia o que a gente conhece como casamentos arranjados. A ideia de casamentos por amor era rara. Era a prática de casamentos arranjados, especialmente entre as classes altas. Essa era a norma. A razão principal para o casamento era reprodução e a manutenção do patrimônio da linhagem familiar. Mais uma vez eu enfatizo que não era esta a visão bíblica, esta é uma visão histórica que a gente está apresentando. E eu poderia, por exemplo, citar aqui inúmeros conselhos bíblicos e de olhar a relação familiar e a afetividade entre homem e mulher como um ato de amor. A gente tem, por exemplo, o livro de Cantares com esta linda descrição, porque é este o plano que Deus tem, que haja a construção de uma família baseado no princípio que é o princípio divino, o princípio do amor. No período da Idade Média, a gente tem agora uma interferência direta da religião. Durante a Idade Média, a igreja cristã daquela época formalizou casamentos como um sacramento religioso. A gente tem aqui um processo teológico, doutrinário, né? Os sacramentos eram uma forma. A igreja como instituição, a gente tem agora a igreja institucionalizada. A igreja se torna um meio, a igreja se torna mais importante do que aquilo que o próprio Deus dizia. Então a igreja era um meio desse indivíduo ser aceito, desse indivíduo ser incluído na sociedade. E a igreja interfere em todas as áreas, inclusive no casamento, se afastando dos princípios bíblicos. E os sacramentos são uma forma do indivíduo ser aceito, entrar no processo de salvação. E o casamento está dentro deste meio. O casamento se torna um sacramento nessa igreja agora que se torna institucionalizada. O casamento passou a ser visto não apenas como uma aliança social, mas como um compromisso espiritual diante de Deus. O consentimento mútuo entre os noivos passou a ser mais valorizado. Então era este um desejo, deveria ser esse o desejo dos dois. Quando a gente fala sobre um compromisso espiritual diante de Deus, se a gente fizer uma análise bíblica, teológica sobre casamento, isso se dá no ato criador, no primeiro casamento entre Adão e Eva. Há ali a bênção de Deus direta para esta união. Essa espiritualização aqui, quando a gente vê, na realidade ela foge da sua originalidade, porque ela é um sacramento, ou seja, a igreja é o meio para o qual o indivíduo deve ser aceito e o casamento é um dessas formas. Na era moderna, século XVII ao século XIX, a gente tem o romantismo e a mudança de valores. A partir do século XVII, a visão do casamento começou a mudar e o casamento por amor começou a ganhar mais destaque, especialmente nas classes média e alta. É a romantilização, sabe? O romantismo, eu não sei que palavra que eu posso... Romantilização? Está certo essa palavra, diretor? Romantização. Obrigado pela correção aqui. Romantização desta união. Esse é um fator positivo, um fator importante, que na realidade resgata o princípio bíblico, né? Então nós temos agora também neste período, período da Era Moderna, o casamento civil. A Revolução Francesa e os movimentos secularizadores contribuíram para o fortalecimento do casamento civil, ou seja, o casamento reconhecido pelo Estado e não apenas pela Igreja. Quando a gente vai para o princípio bíblico, a gente tem claramente isso, tá? A gente tem o casamento como uma união social, uma união legal e uma união espiritual. Espiritual no sentido de pedir a bênção de Deus para. Então a gente tem aqui o casamento como uma união legal a partir da Revolução Francesa.
No século XX, nós temos mudanças sociais que vão influenciar. O casamento por amor, o casamento que já havia começado a se firmar nas classes médias no século anterior, se espalhou para a maior parte das sociedades ocidentais durante o século XX, que é essa romantização do relacionamento. Esse foi o período de grandes transformações sociais, políticas, econômicas, e a ideia de que o casamento deveria ser uma parceria e igualdade e amor se consolidou, ou seja, responsabilidades que são compartilhadas. O casamento, então, passa a ser visto como uma relação de companheirismo e de parceria, e que tanto o homem quanto as mulheres se envolvem no sustento da família, na educação dos filhos e no desenvolvimento pessoal. Vou enfatizar. Quando a gente vai para o princípio bíblico, a gente vê que é isto que norteia a palavra de Deus, que foi esquecida, que foi abandonada, que foi desvirtuada e que se afastou daquilo que o Senhor desejava. Mesmo que a gente tenha exemplos bíblicos, mesmo que a gente tenha exemplos, por exemplo, não, né? Mesmo que a gente tenha exemplos que apresentem casamentos arranjados, mas como tônica amorosa, como a tônica da afetividade, do carinho, a gente vê isso claramente, tá? Seguimos em resumo, o casamento não é mais visto apenas como uma prática social, econômica, como a gente viu, mas também como uma união pessoal e emocional. Por isso, a participação dos indivíduos na escolha do parceiro se tornou cada vez mais importante. Mesmo em algumas culturas onde o casamento é arranjado, procura-se considerar isso, porque a gente tem algumas culturas, principalmente culturas orientais, em que isso ainda se preserva. Tá? Decidir se casar é uma das escolhas mais importantes da vida. E antes de tomar essa decisão, é fundamental refletir sobre vários aspectos do relacionamento e da vida a dois. Depois desse panorama histórico, crescente, nós devemos pensar assim, né? De que forma se esqueceu algumas coisas que são importantes e de que forma nós crescemos em outras. Como, por exemplo, a gente pode citar, e a gente vai trabalhar o tema do divórcio de forma mais específica, relacionamentos que se desfazem, naquilo que eu devo ter citado já o Bauman aqui, que é um filósofo moderno, aqui ele chama de relacionamentos líquidos. Então, hoje, os relacionamentos vão embora, eles se desfazem de forma muito mais suscetível, de forma muito mais fácil, não se preserva princípios. Então, a gente tem que considerar o que nós crescemos e o que nós esquecemos, tá? Porque decidir casar é importante. É uma decisão importante que a gente faz para a vida e vai influenciar o nosso ambiente social. A rotina do casamento implica em maturidade, limites, amor verdadeiro, e isso não vem naturalmente, mas deve ser cultivado. E você sabe que isso está relacionado de forma direta com o plano de salvação. Porque o grande objetivo do plano da salvação, eu já falei essa frase inúmeras vezes aqui, é restaurar no homem a imagem de Deus. A imagem que foi esquecida, a imagem que foi perdida, devolver para o homem a natureza amorosa. E quando há o plano de restauração em mim, quando há um plano de salvação em mim, isto vai acontecer com aqueles que estão mais perto de mim, começando com o meu cônjuge. Então, estar no processo de salvação é visualizar o casamento como também esta evidência de que o Senhor está me salvando. Ou seja, eu estou buscando intensamente ao Senhor. Alguns conselhos bíblicos para a gente concluir o nosso programa de hoje. E eu quero que você considere aquilo que a gente falou, foi lá na chamada de abertura, né? Mesmo que o mundo moderno tenha esquecido, considere esses princípios, porque os princípios bíblicos são eternos e eles são preservados independentemente de aspectos culturais e situações que a gente viva no mundo moderno, tá? Eclesiastes capítulo 9, 10, melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se cair, um levanta o companheiro.
porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, quem se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. A certeza de que o Senhor está conosco, de que o Senhor faz parte do casamento, do relacionamento, da sua vida matrimonial, é a certeza de que você terá forças, terá condições de enfrentar suas dificuldades. Atualmente, o primeiro passo em direção ao casamento, culturalmente, é o namoro. Essa é uma fase inicial do relacionamento romântico, onde 2 pessoas começam a se conhecer melhor, desenvolvem uma conexão emocional e testam a sua compatibilidade para avaliar se desejam seguir adiante para um compromisso mais sério. Esse é um compromisso que se instituiu culturalmente, a gente não tem isso dentro do aspecto bíblico, mas é um aspecto cultural interessante de conhecimento, de convivência, com os seus limites, mas de você ficar percebendo, de você notar, de você ficar atento como é, por exemplo, o convívio deste namorado, da namorada com a família, como é o tratamento. Os especialistas dizem da forma como trata a mãe, vai tratar a esposa, esse indivíduo. Então é hora de você ficar, como é a relação familiar, aspectos que precisam ser considerados, realidades familiares e aspectos importantes como, por exemplo, um contexto familiar disfuncional, ou seja, em que foi criada somente pela mãe, viveu num contexto sozinho e é uma pessoa que procura, que busca superações, que procura construir uma família, é uma pessoa que tem percepções de aspectos que foram positivos e negativos nessa construção. Então, esta é a hora da observação. Antes de namorar alguém, nós deveríamos nos perguntar: qual é o passo? Qual é o passado dele melhor? Como trata os pais? Possui um bom caráter? Terei liberdade para preservar a minha individualidade no relacionamento? Ama Deus? É um cristão? É da vontade de Deus esse namoro? Eu acrescentaria aqui, como é que lida com o dinheiro? Como é que é o seu tratamento? E esse aqui, é um aspecto importante. Como é que trata os seus pais? Como é que trata a autoridade? Todas essas questões devem ser analisadas nesse período, que é uma fase de conhecimento e afeição antes de um compromisso mais sério que precisa ser assumido. E neste momento, lógico, há essa romantização, como eu mencionei, que é importante. Isso faz parte do crescimento, da demonstração de afetividade, Diante de uma situação constrangedora, como reage, numa situação ruim, como é que reage? Diante desse cenário, querido, não feche os olhos. Não deixe a romantização tirar a racionalização, sabe? É hora de olhar friamente. É hora de estar atento a todas as coisas. Buscar a direção de Deus e conselhos de pessoas mais experientes é sempre um bom caminho. Conselho de Provérbios, capítulo 15, verso 22. Então, considere, Deus está presente, procure conselho de pessoas mais experientes. Provérbios diz assim: sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Então pergunta para aqueles que estão próximos, para os seus pais, se eles estão acompanhando, para os amigos. Faça esse namorado, essa namorada, conviver com você no seu cotidiano, isso é importante. Outro conselho: quando um casal se relaciona de acordo com os princípios estipulados por Deus, eles honram o Criador do matrimônio e, consequentemente, demonstram o verdadeiro amor e respeito um pelo outro. Se relacione de acordo com os princípios divinos. Outro aspecto que a Bíblia considera é
A diferença de crença. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Não se coloque. E talvez eu estou falando para você que tem a diferença de crença, mas esse não é o plano original. Se deu certo o seu relacionamento, essa é uma exceção. O conselho bíblico é que não haja. E aqui eu poderia conversar muito sobre isso. Agora, se você já vive com alguém, se você conheceu o Evangelho depois, lembra o conselho de Paulo, esta pessoa, ela vai ser transformada pelo poder do Espírito através da sua vida, através do seu exemplo, entende? Se você conheceu a sua crença depois de estar casado, viva. E eu sempre digo assim, ame e ore. Às vezes não tem que ficar pregando muito, falando muito. Ame, ore e viva. É isso, tá? Mas se você está em busca, considere as diferenças de crença podem prejudicar futuramente o seu relacionamento. Provérbios 18, 22, o que acha a esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. A escolha, queridos, de uma pessoa é uma ação espiritual. O homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, diz Provérbios 19, 14. Mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Transforme essa escolha numa escolha espiritual. Homem recém-casado não sairá à guerra, nem lhe imporá qualquer encargo. Por um ano ficará livre em casa e promoverá a felicidade à mulher que tomou. É o conselho que está em Deuteronômio 24, verso 5. Um indivíduo não saía para a guerra no seu primeiro ano de casamento. Por que esse conselho? Porque para o Senhor um casamento é importante. Porque a construção de um lar é importante. Essa é uma decisão que tem a ver com questões sociais, com questões relacionais, com questões emocionais, mas esta também é uma decisão espiritual. Por isso, ore a Deus, peça a orientação dele. Se você está namorando, não esqueça, coloque o seu plano de casamento diante de Deus todos os dias. E o Senhor vai orientar você, porque Ele trabalha também através da sua vontade. Eu quero orar, Pai do céu, por favor, que a bênção do Senhor esteja sobre cada família, mas principalmente sobre aqueles que estão buscando alguém para casar. Dê discernimento, meu Deus, trabalhe na mente, dê percepções claras para que ele construa um lar segundo a Tua vontade e que os dois estejam submetidos a Ti. Eu suplico, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estarmos juntos. Nos encontraremos amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica. Um abraço.